Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, queridos colinautas, boa tarde, mais uma vez no ar, programa Q3, hoje 14 horas e 8 minutos, estamos dando início a um programa muito especial, um convidado que vocês vão adorar, eu adorei conhecer nosso convidado, daqui a pouco eu apresento, mas quero dar boa tarde ao meu querido parceiro Wilson. Boa tarde, Wilson, como vai, tudo bem? Boa tarde, Valdemar, tudo bem? E aí, como é que tá? Você já tá com um mês de programa, não é isso? Tô menos assustado, acho eu agora. Mas eu tô aqui enrolado ainda no notebook aqui, então eu tô entrando no chat. Vou entrar no Facebook também para conversar com o pessoal lá no Twitter. Já eu dou notícias aqui. Boa tarde para todos, né? Bom dia, boa noite. Sejam bem-vindos ao programa. O Wilson está preparando aí umas novidades, né? Que é fazer um making off do programa no Twitter e tal. Enquanto vocês estão aguardando o Q3 no ar, o Wilson está preparando aí umas novidades dele com o Raul, que é para vocês poderem assistir um pouco do making off do programa. São novidades que a gente vai fazendo em caráter experimental e depois vocês vão poder aproveitar nos seus projetos aí. Mas eu quero apresentar, fala. Para ninguém ficar com saudade do Q3, né? Que ninguém ficar com saudade do programa. Do Q3, então, durante a semana, a gente relembra os pontos importantes que foram abordados. Isso, faz, porque o Q3 é aquele programa que não acaba quando termina, né? Então ele continua, né, faz o cauda longa, né, ele vai e tal. Quando nós estávamos mais ativos na nossa comunidade no Orkut, nós tínhamos aí cerca de 200 temas em discussão. E de vez em quando retomava aquele tema, né? Por que as empresas existem? Não sei o quê. Enfim. E hoje o convidado especial, nosso querido... Olha, eu fiquei muito surpreendido de conhecer essa pessoa e muita coisa, como é que eu não tinha achado ainda, não tinha cruzado ainda com o nosso querido João Batista Ferreira. Boa tarde, João Batista, muito obrigado pela sua vinda aqui. Ademar, você imagina, assim, eu sei que os três aspectos do negócio da gestão são absolutamente essenciais para compreender o negócio. Agora eu sei que você trabalha isso há tanto tempo. Né? Aí eu agora, mais do que nunca, também muito satisfeito e feliz da vida, porque o Wilson acabou me falando aqui de maneira reservada que nós estamos exatamente no aniversário, sexto aniversário do programa Q3. Imagina você como eu fico satisfeito. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. E eu quero aproveitar, assim, também mandar um bom dia, boa tarde, boa noite para Niterói, que é um lugar importantíssimo. De origem. Eu venho. Né? Niterói tem hoje uma condição muito especial, né, de visibilidade. A minha amiga Regina Visani, que será a nossa próxima convidada semana que vem, falou assim, mas eu tô com saudade ao Rio, passar o Réveillon no Rio e tal. Ela falou assim, mas eu vou pra cá, Delisa que fica em Niterói. Eu falei, a perspectiva de Niterói do Réveillon do Rio é das melhores possíveis, é o maior camarote, não é? Olha, Niterói hoje virou camarote VIP do Rio de Janeiro. Você não deixa de ter razão. Entretanto, chamando um pouco do testemunho e das afirmações do nosso amigo Roberto da Mata, os maiores pensadores sobre a sociedade brasileira, ele diz que Niterói é um ponto de vista. Um ponto de vista. Então, no duplo sentido, né? Ponto de vista e um ponto de vista, né? É sensacional. Eu tenho vamos dizer assim, ressignificado e repensado, né? Niterói e tal, apesar, inclusive com o nosso família Grael de lá, né? Nossos amigos velejadores lá, nossos mestres da vela aí, né? E é hoje uma condição muito especial você poder ter uma cidade como Niterói. Então, parabéns aí à turma de Niterói. E obrigado aqui por ter produzido aqui essa grande figura. O João Batista, eu nem pus o currículo dele no detalhe, porque ele é tão extenso, mas é um homem do mundo. Ele tem uma experiência tanto acadêmica, de formação, quanto de experiência como executivo em grandes companhias, no Brasil, no exterior, trabalhando relacionamento, trabalhando CRM, trabalhando em inovação. Então a gente está aqui diante de uma
uma pessoa muito especial, daqueles brasileiros que fazem as coisas acontecerem. E por isso ele está aqui hoje falando com a gente sobre inovação, que é um tema, vamos dizer assim, onde ele está bastante atuante atualmente, é isso? É um tema que você hoje está... Você sabe, o Valdemar e o Wilson, tem uma afirmação que eu assumo ela categoricamente. Inovar ou aposentar-se precocemente. Eu não vou dizer morrer, porque isso todos nós estamos caminhando para lá, mas pode se aposentar precocemente se não assumir inovação como categoria de negócios, ou categoria até mesmo de organização das coisas, que não necessariamente negócio, mas pode ser uma ONG, né? Sei, entendi. Aliás, as ONGs estão meio tá na moda agora, suspeita e tal. Sei, aí eu não quero emitir juízo de valor, mas tá, né, nesse momento as ONGs estão sendo revisadas. Então, inovação, acho que nunca se falou tanto, inovação, etc. O que você, pai da matéria, tem? Vamos abrir o programa, qual é a tua visão de inovação? Você sabe, em 2003, a Comunidade Econômica Europeia, na formação do bloco, reuniu-se em Lisboa para uma discussão de como deveriam ser conduzidos os processos, entre aspas, de gestão do bloco. Porque eles estavam enfrentando ameaças, entenda-se a Ásia, muito intensas, já que existia um cotejamento importante entre o preço final das coisas produzidas na Ásia e a dependência do bloco europeu de indústrias, né? Afinal de contas, a Europa toda se constitui em torno de processos industriais. De grandes marcas, né? Isso, né? BMW, Louis Vuitton, e aí Santander, marca espanhola. E as cidades, e os países todos se desenvolveram ao longo de 2, 3 mil anos, né, que é o tempo de Europa, em torno da produção. E existia um risco iminente acontecendo, e o bloco discutia isso. Então foi muito interessante que no Pacto de Lisboa de 2013 eles declararam que inovação era a categoria que deveria ser impressa a todos os players da Europa. E eu vou usar duas referências e em seguida dar a minha definição de inovação. Em 2006, o Fórum Econômico de Davos nos ensina, o nosso mestre Seragini e todos aqueles que estavam atentos ao que acontecia isso, foi o império do criativo, ou a inovação como categoria. E por quê? Porque chegava-se à conclusão que era preciso inovar. Então, inovação ficou disseminada assim na sociedade, porque se falava muito, como algo ligado ao novo, algo ligado ao inventado, né? Quando, na verdade, inovação tem uma outra perspectiva. E eu, então, declaro o seguinte: inovação é o agregado novo, o agregado de valor, sobretudo suportado por ideias criativas sobre algo que já existe, ou seja, ideias de valor. O próximo movimento, portanto, é assumir o risco de implementá-las, do ponto de vista do negócio, porque inovação tem risco. Assume o risco de inovar, assume o risco de adicionar valor ao que já existe. E, por último, a categoria que não pertence a nenhum de nós, que é o tal do sucesso. Isso. E sucesso, se como consequência essas ideias de valor implementadas com o risco do negócio tiverem sucesso, então, portanto, elas constituem-se como inovação. Do contrário, como diz o nosso mestre Serlingo Seragini, o maior designer brasileiro, é fracassação. Não tem nada de mais selo, porque você tem que experimentar toda hora, né? Aliás, então, você citou aqui um outro brasileiro que tem feito um trabalho que eu me lembro que já era, vamos dizer assim, uma pessoa de destaque quando eu comecei a sair da engenharia e entrar no marketing, né? Vim com o Seragini. Não me diga que você também é engenheiro. Também sou engenheiro. Bom, então eu também tenho esse defeito. Também sou saímos de uma escola. E você sabe que o Seragini é engenheiro químico? Químico, eu soube. O que eu costumo chamar de,
vamos dizer assim, a gente é redondo até o nível de colegial. Aí tem uma deformação profissional, né? Formação. Se deforma engenheiro, se deforma administrador. Né? Aí depois vai tentando se juntar de novo, juntar as peças de novo. Então, a minha primeira deformação é engenharia. Você sabe que o administrador, o gestor, o corredor de riscos, o empreendedor, ele é deformado por hipótese, né? Ele tenta se adaptar, mas não consegue. Né? E aí volta. Esse eterno, essa metamorfose ambulante, que a gente tem que sempre ser, que é uma forma de inovar. Quer dizer, é não se, vamos dizer assim, não se entregar, né, ao processo. Está sempre. Valdemar, eu acredito em outra coisa. Eu acho que isso é efeito do suco. Efeito do suco. Nos anos 80, lá na Paulista, abriu lá um engenheiro que virou suco. Né? Aliás, era um colega meu da Poli, não, era da FEI. Eu acho que depois disso, todos os engenheiros acharam que tinham que virar alguma coisa também. Então eles foram caindo para outras áreas. Assim. Sabe o que acontece? Eu vou lhe dar o testemunho de quem estava por dentro da engenharia. A engenharia, ela teve um boom muito grande, parecido com o que nós estamos vivendo agora nos anos 70. Isso mesmo. Nos anos 70, você tinha no Brasil grandes companhias de projetos. Você tinha Hidroserv, você tinha Promon, você tinha Temag, você tinha grandes consultorias de nível mundial que ajudaram aquelas empresas como Tequinte, como Montreal de Consult, como as empresas que vieram montar o metrô aqui em São Paulo e grandes projetos na área nuclear. Essas consultorias brasileiras agregavam já uma grande mão de obra de engenheiros. Fora isso, você tinha as grandes construtoras. Você tinha Camargo Correia, você tinha a Odebrecht, você tinha a Mendes Júnior, você tinha, enfim, no Brasil inteiro você tinha grandes construtoras. Então, digamos, o mercado para os engenheiros é um mercado muito... Eu me lembro que minha turma que se formou na Poli, todos eram empregados assim, não tinha até uma disputa de buscar como engenheiros e tal. Eu é que acabei, no final da engenharia, me relacionando com meu primo, que tinha voltado dos Estados Unidos, que tinha feito um curso de publicidade, propaganda, embalagem, não sei o quê. Eu falei, ai, caramba, agora você vai me falar isso, nos anos 70. Claro. Aí comecei a me interessar e a ler, e logo em seguida, terminando engenharia, trabalhamos como engenheiro e fomos para a Escola Superior de Propaganda e Marketing, ainda lá na 7 de abril. O Itaker. Com o Itaker, foi meu professor de marketing. E o Otto Scherber era o diretor da escola. Ele adorou, porque foi engenheiro para lá, ele era um homem de métodos quantitativos em marketing. Falou, puxa, agora eu tenho com quem falar e tal, não sei o que e tal. Mas é isso mesmo. Então, porque eu acho que a mensagem aqui, já linkando com o que o João Batista está falando, a gente tem que estar sempre... Quer dizer, a gente não é aquilo que a gente estudou uma vez na vida e fica a vida inteira preso àquela camisa de força. A gente tem que se libertar disso, evoluir. Então, de engenheiro eu fui fazer Escola Superior de Propaganda e Marketing, depois fui fazer administração, e aí fui fazer pós-graduação. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre... Porque nós somos um todo. Se inovando. Não é? Inovando continuamente. Então, trouxe João Batista aqui, ele deu essa visão da inovação. Eu posso pegar um ganchinho ideia de valor que agrega. João Batista? Sim. É porque assim, eu tenho visto, por exemplo, o motor elétrico foi uma inovação, né? Isso. Sim. E o trem a vapor foi uma inovação também. Os dois foram inovações. E aí veio um camarada e falou assim, poxa, a gente podia fazer o trem elétrico, né? Juntar o motor elétrico no trem a vapor e fazer o trem elétrico, né? E algumas pessoas dizem que isso não é uma inovação. Essa é uma boa discussão. Então, será que a gente pode começar a pensar que isso também é uma... Ideias são inovação? Vamos lá. As ideias, Wilson, eu acho que foi muito feliz no meu ponto de vista, a sua observação em relação a duas coisas distintas. Uma era o motor elétrico que fazia a coisa girar. Sim. Então é genérico, né? O motor faz girar. Agora, o quê? Né? A máquina a vapor e o moto foi uma coisa importantíssima e ela foi aplicada justamente para fazer transporte, principalmente na Inglaterra, onde a coisa desenvolveu-se de forma muito intensa. Entretanto, eu penso que é inovação sim, quando você pega a máquina a vapor aplicada no transporte e simplifica ela ligando num fio lá em cima, né? Que é a coisa do elétrico. Você trouxe um passo além do que já existia do ponto de vista do transporte de trem. Do ponto de vista do motor,
Não, porque não houve associação de máquina a vapor ao motor, né? O que houve foi a percepção de que o motor elétrico pudesse ter um desempenho melhor para o trem. E é assim que eu entendo a questão da inovação. Eu gostaria de contribuir também nessa linha. Eu participei do grupo de gestão do conhecimento e inovação da Fundação Nacional da Qualidade. Nossa participação lá se dá desde o início, lá com o professor Martins e toda essa gestão. Esse grupo estudou, reuniu as grandes empresas, estudou o que seria, digamos, gestão do conhecimento, inovação, e uma das coisas que se concluiu é de que inovação, Wilson, no meu modo de ver, e eu compartilho essa visão, ela não é igual para todo mundo. O que é inovação na Apple, não é inovação numa organização brasileira. Então, inovação, para cada organização, tem um significado. Então, hoje eu estava ouvindo um pouco no rádio, vindo para cá, sobre um projeto lá no Rio Grande do Sul, que teve assessoria do Sebrae sobre inovação, que é um grupo que agora estão chamando de inovação e tal. Que, na verdade, em outro momento, podia chamar de melhoria da qualidade. Se fosse há 20 anos atrás, porque ela falou assim, nós contratamos o Sebrae e constatamos que nosso faturamento está concentrado no final do mês. Nossas entregas estavam demorando 40 dias para acontecer. E Aí nós contratamos o Sebrae, conseguimos entregar agora em 15 dias, em vez de 40, e nosso faturamento hoje está distribuído ao longo de semanal e não mais concentrado no final do mês. Estamos muito felizes. Isso é inovação? Para essa empresa é inovação. Não é? Quer dizer, são práticas que ela não tinha, são técnicas que ela não praticava naquela organização, mas que estavam disponíveis. Quer dizer, você tem uma inovação que é uma inovação de ponta, que eles chamam, digamos, de disruptiva, não é? Onde você está ali na linha do vento, você está ali na fronteira do conhecimento. E você tem a inovação para aquela organização que, por exemplo, ela não tinha uma pesquisa de clima organizacional. E passou a ter uma pesquisa de clima organizacional. Então, para aquela organização, essa é uma visão pessoal minha que eu procuro entender assim, mas também não morro por ela, né? Mas, enfim, eu gosto de entender assim, porque senão fica uma coisa que inovação somente para aquelas organizações que estão muito avançadas, só pode inovar, General Electric só pode inovar, a Siemens só pode inovar, a empresa de tecnologia. Não, o dia a dia, nós precisamos sim, eu acho que o João Batista foi muito feliz quando ele trouxe essa questão do grupo lá, do Fórum Econômico, lá de Davos, e do grupo lá de 2003, de Comunidade Econômica Europeia. Inovação. Sim, por que a Europa precisava de inovação? Ou que estava, digamos, requerendo inovação? Porque, na verdade, no século passado, um instituto japonês chamado Nomura Research Institute, que, aliás, recomendo a todos que quiserem conhecer um pouco mais, deve ter uma versão não mais em kanji, mas tudo não mais em ideograma, deve ter em inglês. Eles já falavam de era da inovação nos anos 90. Então você tinha era industrial, era agrícola, era industrial, era do conhecimento, e já nos anos 90 já falavam em inovação. Por que inovação? Porque eles dizem assim, tudo aquilo que existe hoje em dia, daqui a pouco precisa ser reinventado, não é? E a Europa foi pega exatamente nesse campo, porque a Europa tinha digamos, a qualidade dos seus produtos. Eu tive a oportunidade de passar um tempo lá, morando lá, a gente vê tudo que eles fazem com muito esmero. O vinho é feito com muito esmero, aquelas famílias têm muito orgulho do que fazem. Se você vai pela Suíça, aqueles wood carvings, né, fazem aquilo de família, são os herdeiros que aprendem, o pessoal do vinho passa de família e tal, não sei o quê, o pessoal da indústria, enfim, todos eles têm essa tradição de produzir produtos com muito esmero e muita coisa. Agora, precisa ser recolocado, precisa ser reembalado, precisa ser inovado, e aí vem esse processo. Então, inovação, eu acho que estamos aqui diante de um mestre que diz assim, inovação, inova ou se aposenta. Precocemente, né? Precocemente. E por que eu quis usar essa palavra aposentadoria precoce?
Porque, evidentemente, do ponto de vista dos produtores, daqueles que colocam, daquelas organizações que apresentam utilidade para a espécie humana na sociedade, nessa coisa chamada mercado, evidentemente que, se a tradição existe, como muito bem se trouxe aí da Europa, né, quer dizer, há muito tempo que se faz e cada vez melhora aquilo. Mas acontece, meu querido Valdemar e Wilson, que nós hoje vivemos uma era distinta de toda essa tradição. Eu vou voltar a esse ponto aqui que você tocou nesse exemplo, que foi o exemplo de desempenho. Quer dizer, uma empresa que tinha processos inadequados para entregar rapidamente, logística mal resolvida, gestão da qualidade mal resolvida, faturamento uma vez a cada mês. Ou seja, eles tinham um problema de desempenho, de performance empresarial. O que eu quero agora acrescentar a isso é que nós vivemos numa era em que a quantidade de produtos e serviços à disposição no mercado, isso é gigantesco. Nunca houve isso, nunca houve assim tanta coisa ofertada da mesma coisa. Você não sabe, às vezes, o que tomar, que decisão tomar. Perfeitamente. Mas tem um detalhe muito importante, que assim, quando o consumidor... Vamos tomar o exemplo aqui de uma coisa bem fácil, que é esse negócio que fala, que a gente bota no ouvido, da mobilidade, que antigamente chamava de celular. Né? Pois é. E agora é um monte de coisa, né? Nós estamos vivendo na era pós-PC e essa coisa anda conosco, colocando-nos ao nós online. Vamos tomar isso como exemplo. Digamos que eu troco pelo menos 2 vezes por ano desse aparelho, né, em função das demandas e coisas. Você vê que ele é tão complexo que ele já perdeu até aquele nome de origem. Exatamente. Falar em celular é muito pouco. Mas o fato é o seguinte, vamos tomar isso como exemplo. Se você chegar numa loja de uma operadora qualquer que venda aparelhos, e naquele momento você tivesse que tomar uma decisão por qualquer razão, o seu aparelho quebrou, você mergulhou com ele no bolso, enfim, alguma coisa, e aí você tem que trocar. Qual decisão você toma? E agora? Você, do ponto de vista do lado de cada sociedade. Do lado de lá, nós temos uma quantidade enorme de empresas oferecendo a mesma coisa. Essa relação entre uma oferta muito maior do que uma capacidade de compra, que no momento que você optar por aquele celular ou aquele telefone marca ESPM, não é isso? J2B, né? J2B, por exemplo, eu optou aqui por um J2B, você excluiu todas as demais. E o que é que informa essa decisão? Absolutamente nós podemos excluir preço. Não é uma decisão de preço. Preço é uma coisa que está aqui colateralmente. Tem várias outras coisas que vão informar a sua decisão. E muitas das vezes a decisão está tomada muito antes de você chegar frente à oferta. E, aliás, hoje, com essa coisa do online, né, nem vai você não vai na loja. Não, e quando vai, raramente se tem acesso a essa informação toda via mobilidade. Você raramente vai comprar alguma coisa sem se informar. É verdade. E essa informação prévia faz com que as empresas precisem colocar algo mais além de preço, produto, preço, peso, mais pesado, menos pesado. Quer dizer, o que é que faz aquilo ser atraente? Então começaram a se formar nichos de percepções sobre produtos que são dinâmicos demais e que obrigam as empresas a diferenciarem entre si de cada uma das ofertas que elas fazem. Então, certamente... João, você está entrando no tema, né? Agora você está entrando no tema. Você está falando de informação, de troca de informação, de outro fala que é bom, que é ruim. Né? Então você está começando, me parece, a entrar no tema das redes sociais, né? Como elas influenciam a inovação. E aí você acha que o consumo Eu tenho um pensamento que me inquieta muito, que assim, nós falamos, é muito comum, Wilson, configurarmos a sociedade por blocos de geração, né? Então a geração Y, a geração X, a geração Baby Boomer, na verdade,
E ele foi muito feliz quando fala de diferentes culturas, não é isso? Sim. Na Europa é de um jeito, a percepção do que é de fato o valor, e aqui no Brasil, que é uma sociedade emergente que está borbulhando, é de outro completamente diferente. Mas tem um fator assim, subjacente a tudo isso, que essas 3 gerações que a gente usa para efeito de referência, Y, que é a galera aí que está aí até os 35 anos, que já tem filhos. Netos não tem ainda, não, com raras exceções, mas filhos têm com certeza e já estão tomando conta na gestão. A X, que é uma geração que no Brasil, durante a evolução da sociedade brasileira, falava-se muito da geração perdida, né, porque houve um corte epistemológico da cultura e do conhecimento de história, então essa geração X tem uma dificuldade de perceber o processo histórico. E a geração dos mais antigos, Baby Boomer, do qual eu tenho orgulho de fazer. Você sabe por quê? Rapaz, o meu pai e a minha mãe namoraram um tempão esperando acabar a guerra. Esperando acabar a guerra. Olha porque a Segunda Guerra Mundial foi uma tragédia para a humanidade, não é isso? Sim, imagina. E eles ficaram aguardando acabar aquilo, e com aquela relação de amor, mas contida. Sim, porque dizer assim, botar um filho neste mundo... Não podia dar nem um passo antes do filho, que era o negócio do casamento, antigamente, mas foi acabar a guerra, pum, nascia. Eu também sou dessa geração. Quer dizer, nós somos celebração de um momento novo. Né? Existe um novo momento no Brasil muito grande. Você vê que nós estamos assistindo aqui uma tragédia na Europa. É uma tragédia. Uma Espanha que tem mais de 20% de desemprego. Quer dizer, não é oferta de emprego, não. É gente que perdeu o emprego. Uma Grécia que está agora nos estertores, né? Um bloco econômico que não se acha. A origem de toda a civilização ocidental, a Grécia, né? E ao mesmo tempo, nós... olhando assim, felizes da vida, com o mercado varejista crescendo, não é isso? Com as coisas borbulhando, com uma classe intermediária que nunca houve. E além disso, você sabe de uma coisa, Valdemar, nós estamos hoje vivendo o benefício demográfico. Sei. É a primeira vez, eu não quero afirmar em termos de tempo, mas é a primeira vez que a nossa curva demográfica é assim. Sei. Ela era assim. Uma pirâmide, não é isso? Um grupelho aqui, um pequenininho aqui, assim. Mas a curva demográfica, hoje tem mais gente trabalhando do que gente aposentada. Sim. Isso vai acabar. Em 2022 isso acaba e inverte, vai ter mais gente aposentada do que trabalhando. Então veja bem, nós temos produção. Nós temos a marolinha do lado de cá que não nos atingiu. Todo mundo estava de sandália de dedos havaiana, como aquela que a gente usa lá no Rio de Janeiro. Nós temos agora uma tecnologia de ponta nas comunicações de celular, porque nós somos recentes. Nós somos, você falou da comunidade no Orkut. O fenômeno Orkut é igual ao Brasil. É verdade. Orkut Brasil é a mesma coisa. Ou seja, os brasileiros são ávidos, eles têm uma juventude imensamente bem posicionada demograficamente, e aí então vieram os fenômenos que aconteceram de 2003 para cá, as redes sociais. E o que são essas redes sociais do ponto de vista dessa comunicação de mercado, inovação, mercado e esse fenômeno alterando esse jogo daqui. Como é que isso altera aquilo, como é que aquilo altera isso? Ocorre que nós passamos a ter uma multidão. Hoje nós temos 231 milhões de celulares. Nós temos 111,6 celulares por cada 100 habitantes. Nós temos 30 milhões de usuários no Facebook no Brasil. Temos o igual número de smartphone. Até nós costumamos dizer que a sociedade agora está smarting. Né? Está smarting. Está smarting. Né? Ora, então mudou a percepção de coletivo. O coletivo é de outra natureza. Hoje, uma pessoa relevante no mundo das redes sociais, que dê uma opinião sobre um produto, que dê uma opinião sobre um serviço, o efeito multiplicador disso pode ser avassalador para a percepção empresarial de como que aquilo seria percebido pelo usuário final. Sim. Independente de estar circulando nas prateleiras ou não.
Teria que gastar muita verba em horário nobre, não sei o quê, para posicionar, às vezes, uma indicação, né, uma referência, ou uma restrição. Que aí teria que ter muito assessor de crise aí para administrar esse Então você problema. veja uma coisa interessante, Wilson também e Valdemar. Se nós temos uma multidão jovem comunicando entre si e colocando relevância no cotidiano deles, mas, como eu dizia, as 3 gerações são contemporâneas. Está todo mundo. Os Y são filhos de, não é isso? E os X são filhos de, né? Os Y são netos de, né? Os baby boomers são avós de e pais de. Ou seja, há uma comunicabilidade nessa conjuntura de consumo. Ninguém consome isoladamente. A única coisa que eu consumo isoladamente é água. Aquilo que eu consumo para o meu organismo. Agora, para uso, esse tipo de coisa, acho que não. Então, assim, começamos a ter duplo problema. De um lado, a comunicabilidade infinitamente potente dos consumidores, e de outro lado, esses consumidores são consumidores das empresas que têm uma velocidade muito menor de agilidade em relação a isso. Então, aquela informação que eu quis fazer uma brincadeira, que também se aplica aqui. Da aposentadoria precoce. Né? Se não houver uma percepção de que você não só precisa diferenciar as suas coisas, dar identidade às suas coisas, e levar em consideração o consumidor, que é esse que está todo conectado, ora, como é que você fala com ele? Você tem que ir lá. Não há como viver mais naquele modelo que a gente até discutiu aqui um dos programas, né? Pré-Kotler e pós-Kotler. A gente até lembra dessa discussão que nós tivemos, né? Tem um nosso H e BK, né? parceiro, tem um parceiro nosso, gigante, que é um grande ferrenho defensor de Kotler, como sendo realmente o grande, e não há dúvida. Mas tem uma outra linha que diz assim, o Kotler não previu este boom social, etc., no conceito dos 4 P's, etc. Enfim, acho que é uma outra discussão. Mas realmente que existe um outro mundo hoje, não há dúvida nenhuma, que influenciam diretamente. Hoje você não compra nada de ninguém se você não entra lá no Google e vê quais são os comentários favoráveis a respeito de um determinado fornecedor. Básico. Não virou uma coisa básica. Virou uma coisa básica. Né? Você vai lá, deixa eu ver quem é. Deixa eu ver se tem algum grupo discutindo se ele entrega ou não entrega o produto. O produto funciona. Eu queria fazer uma observação sobre isso que você está falando. A empresa queira estar lá ou não queira, não importa, ela está lá. Ela está. Não é? É isso aí. Então, realmente mudou completamente. Quer dizer, você vê coisas que eu recentemente passei por isso. Estou mudando de casa e tal, e estou comprando geladeira, fogão, não sei o quê, e aí de vários fornecedores. Então, aí vai de Ponto Frio, Walmart, Pão de Açúcar, não sei o quê, vai de Brastemp, Electrolux, Consul. Então você tem o fabricante, você tem o distribuidor, a rede de varejo, você tem o pessoal de prestar serviços e tal, você tem o fabricante. Então é um mundo que você não pode ficar. Ou é como o João Batista falou, quer dizer, quer queira, quer não, você está lá. Você já está lá. É melhor estar consciente, né? As empresas perceberam isso. E hoje o tempo de resposta nas mídias sociais é menor que o tempo de resposta no saque. Sei. Hoje se você coloca uma reclamação numa mídia social, sei, e a empresa ela está voltada, ela está monitorando isso, ela responde no máximo em 24 horas. Tá? Você tem acompanhado isso, né, Will? Você tem feito. O tempo de resposta é muito, muito rápido, né? Você vai reclamar hoje num saque, você pode demorar até 30 dias para ter o problema solucionado. E nas mídias sociais não, porque a reclamação no saque é isolada. Você liga lá, reclama, aquilo fica entre você e a empresa, não conta para ninguém, né? Na mídia social não, quando você coloca ali, né, você dissemina aquilo, né? Sem dúvida, sem dúvida. E essa relação, você usou uma palavra que ela hoje me deixa até, digamos, nervoso. E eu digo nervoso e excitado, porque eu tenho acesso, por parceria,
com empresas que fazem monitoramento, o chamado monitoramento, mas é uma coisa que deveria ser entendida não como vigiar, mas como estruturas de inteligência que monitoram as palavras-chave, monitoram sentimentos, monitoram relevância, monitoram distribuição. Mas esse monitoramento, acreditem, já tem inteligência artificial. Isso é por fato, inteligência artificial embutida dentro dessa sofisticação. De tal sorte que não seria possível para nenhum de nós, a não ser os manos, né, que vão lá e colocam as palavras, não seria possível para nenhum de nós competir com a capacidade de visão, de percepção e tendências que essa gente tem. Então, assim, as empresas hoje podem desfrutar de coisas que antes eram impossíveis. Você falou muito bem, um saque. Saque é do tempo que você estava tentando regulamentar o tempo de resposta de um call center para uma reclamação. Essa coisa a demora que foi para se regulamentar o saque. Quando todo mundo falou assim, agora está regulamentando o saque. Isso. Acabou. E não tem regulamentação nas redes sociais. Você botou lá. O saque está morrendo. Superou. Superou. Já não precisa mais regulamentar. Eu vim aqui no Twitter e dou uma tweetada, aí a empresa ficou nervosa. Não, olha, calma, responde. Aliás, interessante isso. Quer dizer, a substituição antes da solução. Quer dizer, muito bem. Cria uma substituição. É preditivo. Eu até estava brincando, falei no programa passado, vou repetir aqui, que é o seguinte: estou impressionado e quero acompanhar de perto o que vai acontecer com, por exemplo, Bolsa, Chanel e Louis Vuitton, com essa tendência do pagamento pré-pago. Porque realmente você hoje está usando esse antigo celular. Eu até tenho falado com meus amigos de banco e cartões e tal, dizendo, olha, mercado já mostrou uma tendência, porque isso começou lá no Rio de Janeiro, no Pago, no Oi Pago, né? Que o pessoal descobriu que o pessoal vai à praia, leva o celular, mas não leva mais carteira nem nada, não é? Isso. Então leva a carteira, já leva o celular. Então aí criou um sistema de pagamento pelo celular, e hoje está se disseminando, etc. Nós até tivemos aqui um pessoal que falou um pouquinho sobre isso, está usando para pagamento de táxi, está se expandindo. Daqui a pouco você vai ter essa competição atingindo o pessoal que faz carteiras. Não é? Porque carteira hoje é um item, não é? Relógio já é um item ultrapassado. Para quem tem celular, relógio só de coleção só agora. Coleção e baby boomers. Só baby boomers é relógio. Nós, né? Eu também. Nós usamos relógio. Até, viu, Valdemar? O Wilson já não usa, tá vendo? Já é outra geração. É X. Porque eu uso o relógio para saber a hora que você tem um compromisso. Então, a gente dos compromissos no celular, ele me avisa, eu não sei a hora. É verdade. Até você falou de recebimento, né, por celular. As empresas precisam ficar atentas a isso, porque o Google já demonstrou, já lançou uma ferramenta, chama-se Google Wallet, que é para recebimento. Isso. Para recebimento no mobile. Então, no mobile. As empresas precisam ficar atentos, porque na Finlândia, 80% dos pagamentos são por celular. Não, e depois, quando você falou uma coisa importantíssima, Wilson, quando o Google lança. Não é uma empresa brasileira, não é uma empresa brasileira. Foi o mundo que lançou. O mundo está lá nos Estados Unidos, já está em uso. É verdade. E está chegando recente agora no Brasil, então as coisas vão caminhar para isso. Daqui a pouco você sai de casa realmente só com o teu celular e caminha pelo mundo. Eu tive numa demonstração de uma startup, e ela era uma empresa que ela reunia pizzaria, e você entrava na internet e pedia pizza, ela direcionava para a pizzaria ideal e entregava para você, né? E aí, depois de toda a demonstração, foi perguntado se aquele site que fazia aquilo, que a vantagem você pode fazer do seu carro. Claro. Você pede uma pizza do seu carro, quando chegar em casa a pizza chegou lá. Isso. Em São Paulo isso funciona mesmo, né? Você vai demorar a chegar, então dá tempo de fazer uma pizza legal. Perguntar, escuta, o site ele está otimizado para mobile? Certamente. Não. O site não estava otimizado para o mobile. O Raul está falando que o mobile é o futuro, né? Se as pessoas não otimizarem as coisas. Você sabe que você tocou num ponto, assim, é uma coincidência. Vocês talvez não saibam disso, mas eu sou sócio de uma empresa
especializada em traduzir as estratégias de negócio, que eu chamo nós chamamos de analógico, para a mobilidade. O que nós fazemos é exatamente isso. Se o mundo é móvel, Sim. a leitura das coisas tem que ser aqui, do ponto de vista mínimo de um site. Né? Nós temos cases assim interessantíssimos. Nós fizemos, por exemplo, o site mobile do TEDx, da SPM. TEDx. Do tive presente no TEDx SPM. Também. Aquele site mobile nós fizemos do Maximídia. Sei. Eu não sei se você já teve oportunidade de falar para os qualinautas ali sobre o caso da Tesco na Coreia. Sei, não, acho que pode nos trazer. A Tesco na Coreia fez uma estratégia para transformar-se na número 1, então eles montaram uma estratégia das mais criativas. Eles adesivaram prateleiras na saída do metrô. Sim, perfeito. Colocaram em cada produto um QR Code, um Quick Response, aquele códigozinho que tem aqueles quadradinhos assim. Sim. E aumentaram em mais de 70% as vendas e em mais de 130% a qualificação de clientes para compras desse tipo de coisa. Se eu não me engano, eles pularam de, acho que, quarto para segundo lugar, primeiro lugar. Aí você assim, aí vem o negócio da inovação, né? Vou fazer um comercial agora. Posso? Sim, por favor. Sem declarar, né? Nada, problema. Mas nós temos hoje no Brasil o maior case de táxi no mundo. Olha que interessante. A partir dentro dos próximos 2 semanas, já começamos a fazer isso. Nós vamos ter em São Paulo 1.000 táxis. 1.000 táxis. Eu fiz 1.000, porque São Paulo tem um monte de 1.000, né? Então, mas tem 10.000 táxis assim, de redes, e nós pegamos 10% desses táxis através da Cartax e adesivamos e colocamos acesso mobile em 1.000 táxis. É o maior case do mundo. O maior antes disso era na Inglaterra. Sei. Em Londres, a Sony Music fez lá Isso na parte interna. Atrás, do banco de trás do táxi, você tem um leitor de QR Code, clica ali e vai para um conteúdo que nós gerenciamos. Isso é uma inovação. Isso é uma inovação, exatamente. E é um orgulho nosso, porque nós fomos estimulados por essa coisa. Peraí, como é que pode? Foi muito bacana o caso da Tesco. Pra você ter ideia, ganhou o prêmio em Cannes o documentário. Sei. Então, assim, nós trouxemos. Isso fez com que nós imediatamente imaginássemos uma coisa e entramos em contato com o mundo dos táxis, e hoje já estamos inovando aqui. Ou seja, a nosso favor, não só do nosso favor empresarial do nosso lado, mas de nós todos brasileiros, nós temos a criatividade. Pois é. Fator essencial para que a inovação aconteça. Sem dúvida. A inovação ela tem origem na criatividade, mas só a criatividade não basta. Mas nós também não temos parque tecnológico, a nossa indústria não está crescendo, pesquisa e desenvolvimento no Brasil ainda é apagão. Não é isso? Temos praticamente a nosso favor essa criatividade, que pode nos tornar diferenciados em relação à competitividade internacional. Você imagina que os produtos chineses chegam aqui no Brasil, se uma indústria brasileira tiver mão de obra intensiva, não dá para competir. Não dá. Esquece. Mas não é de hoje, viu? Eu me lembro que eu estava na Eberle, Caxias do Sul. Eita, os motorzinhos. Não é? Ao lado do meu amigo Alexandre Lupo, que na época era o presidente da Eberle, tinha assumido quando o Bradesco e os Lupo assumiram a Eberle, conversando lá com o Alexandre, que a gente ia lá para Caxias cada 15 dias, reformatar os 5.000 produtos que tinham. Era um exemplo assim de revisão de linha de produtos sensacional. Só de freio de bridão de cavalo, eles tinham 40 tipos diferentes. Eu perguntava, o cavalo sabe a diferença? Nossa, o quê? Era uma coisa. Então, conversando com o Alexandre Lupo, né, nessa ocasião, ele ficava impressionado porque os chineses e japoneses colocavam talheres no Paraguai mais barato que a Eberle lá do Rio Grande do Sul colocava ali. Os caras atravessavam o Atlântico. Quer dizer, já isso nos anos 80, já 70. Então, isso só intensificou, né? Agora explodiu. Hoje, explodiu.
Agora é impossível. Impossível. É impossível. Não, nós vamos montar um parque industrial brasileiro para competir com os chineses. Falei, é melhor você montar um parque criativo, inovador, do que disputar preço e custo de produção. Olha, está aí colocado. Porque, e a universidade? Vamos só fechar agora o tema do programa. A universidade tem ajudado a esse processo, que aliás é um tema que nós vamos aprofundar no próximo programa. Qual é a tua visão do que as universidades estão oferecendo em termos de inovação, de criação, de tecnologia? O Brasil é significativo, a gente está gastando dinheiro para mandar professor para fazer pós-doutorado na Sorbonne. Você sabe, sem dúvida alguma, a universidade será um celeiro gigantesco da produção de ideias. De ideias, né? Entretanto, aqui no Brasil ainda sofremos o mal de não haver uma comunicabilidade direta entre o universal, a produção de conhecimento e a formulação das ideias, com o parque de produção de bens na economia. Então, a economia e a universidade existem... Desculpa, João, vou cortar. Você adivinhou o tema do próximo programa. Mas é uma provocação. Exatamente sobre isso. É uma provocação. Porque, assim, não será que é por isso que o pessoal anda fumando os baseados, que é para ficar mais liberto, mais criativo? Acho que não é por isso. Porque o baseado atrapalha. Segundo os médicos, atrapalha a mente. Então... Gente, a gente está pensando na universidade, não tem nada a ver com preconceito, mas atrapalha a mente. Não, é verdade. Assim, o baseado é o zen da galera, né? Da galera. O zen tem 5.000 anos, pessoal, se liga, né? Não é por causa... Não precisa fazer. Então, como é a universidade, no Brasil, ela está muito distante disso. Essa distância dentro da produção de conhecimento no que se chama convencional, a convenção global chama universidade. Não existe, quer dizer, não existe. Os exemplos são muito poucos, a demanda por talentos é gigantesca, conhecimento para um país emergente, que agora vai experimentar 2, 3 eventos mundiais no seu território, e não está preparado para lidar com isso, está naquela base ainda, não, na hora a gente vê o que faz, não é isso? Então, assim, a universidade nossa sofre desse mal. É como se nós estivéssemos adiando a conexão entre o econômico, a produção de bens e serviços, e o conhecimento. Coisa que não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, que pese estarem com uma crise muito grande, né? O Google nasceu dentro da universidade, o Yahoo dentro da universidade, a Sun, aquela empresa de coisa, nasceu dentro. Aliás, Sun não tem nada a ver com o Sol, né? Não. É Stanford Network University, é a rede da Universidade de Stanford. Quer dizer, há uma correlação de força muito grande entre a produção do conhecimento do imediato, do futuro imediato, né, que sai da garimpagem entre os jovens, de quem é que vai ser titulado academicamente pela sociedade, e a produção. Então, no Brasil, isso não acontece. Você é de uma época, Valdemar, em que nós éramos escolas, não era assim? Sim. Eu estudei na escola politécnica. Na escola de engenharia, na escola politécnica, né? Assim, o modelo de universalização brasileiro, que foi urdido lá nos 60, no finalzinho dos 60 e implementado nos 70, ele não privilegiou isso. Ele contornou a coisa e elitizou o saber, como se o saber estivesse longe do cotidiano. Né? Nós estamos vendo pelos exemplos que a inovação é necessária para criar valor aos produtos, porque eles são infinitos, quase infinitos, tem produtos de tudo quanto é jeito, você precisa se diferenciar, e essa borbulha aí, o primeiro passo é a geração de ideias. E a geração de ideias, aonde é que é o celeiro delas? É lá. E o outro elemento, que é a geração de tecnologia, porque não há inovação sem tecnologia, também é gerado nas universidades. Né? Sem dúvida. Você vê, por exemplo, que o YouTube é uma realidade hoje, né? Ninguém duvida da existência dele, mas a ideia, a concepção do YouTube é muito antiga. É que não havia condições tecnológicas de você implementar a inovação. Pegando o gancho do que você está dizendo, conectando YouTube com inovação, com atualidade, com tecnologia, possibilidade, você sabe que somos nós, os brasileiros, aqueles que mais publicam no YouTube. Ah, é? Que mais publica.
Quer dizer, nós temos uma... Se nós tivéssemos a gente publicar alguma coisa no YouTube, era impraticável, né? Chegou um pouco de parque tecnológico, mesmo assim porque privatizaram as telecoms, né? Isso aí. Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho. Eu acho que o Batista falou uma coisa interessante. Quer dizer, já que a gente perdeu nesse momento, né, o bonde da industrialização, qual é a ênfase que a gente tem que tomar para realmente fazer diferença? Eu acho que você podia repetir, quer dizer, com aquilo que você falou, para a gente fechar bem essa ideia. Quer dizer, gerar inovações com aquilo que... Né? Gerar ideias de valor e ter essa coragem que é a característica nossa dos brasileiros. Sim. O pessoal lá de Niterói tem uma coragem danada. Tem, né? Mas os paulistanos fazem acontecer. Não é para você fazer uma brincadeira de geográfica. Mas o fato é o seguinte, ideias, que é grátis, ter ideias não custa dinheiro. Custa você gerar as ideias. Custa, sim, ter preparado, conhecimento, sensibilidade, percepção, uma série de observações de determinada maneira da realidade, para que essas ideias geradas tenham valor para os produtos e serviços. E uma vez que se tem essas ideias de que aquilo vai ser uma coisa legal, empresarialmente falando, corra o risco de fazê-lo. E fazendo, tomara que tenha sucesso, porque esse é o objetivo dele. Então, ideias de valor implementadas com sucesso, a esse processo é que nós, do nosso lado aqui, da J2B e do conhecimento que nós gerenciamos, nós chamamos isso de inovação. Muito bem colocado, muito bem contextualizado e muito bem definido. Pessoal, a gente passou rápido, não deu nem para fazer intervalo, o pessoal me pediu para fazer intervalo aí. E aí, você quer o interface com os qualinautas? Né? Silvio, Igor, Wilson, Rabelo, Switcher, Karen, Raul e etc. Bastante gente aqui, a Cris participou bastante, né? A Cris tem várias colocações dela aqui. Ela lembrou aqui que a Tedesco, né? É a terceira maior rede de supermercados do mundo, a Tesco, do mundo, e só perde para o Walmart e Carrefour, né? É verdade. Falou sobre os investimentos, que são pouco, né, por parte do governo, né? E assim, o Raul... Mas em compensação, eu queria só colocar uma coisa que eu já falei aí com o reitor da Unicamp, quando ele falou assim, porque nos Estados Unidos, não sei o que, as empresas investem, tarará, em pesquisa e tal. Mas em compensação, aqui o governo investe em sugar as empresas com um monte de imposto que deveria gerar investimento na universidade. É diferente. Lá você tem menos imposto, então você 5% de carga tributária daria para as empresas fazerem muito investimento em pesquisa e desenvolvimento. Se nós reduzíssemos... 1%. Vamos lançar uma campanha? Posso lançar aqui? Por favor. Vamos lançar uma campanha que é a CPMF do conhecimento para brasileiro. Lógico. Imagina. Se todos nós, empresários, vamos ficar felizes da vida, só reduz o imposto. Reduz o imposto. Tá certo? E uma parte dessa redução será aplicada de verdade. Né? Sim. Se for aplicada de verdade em pesquisa e desenvolvimento dentro das universidades e que mobiliza a juventude para que a gente tenha uma causa... Sim. Né? Lógico. Uma causa defensável, acho que todos nós aderiríamos a isso. Então, ao invés de fazer CPMF, usa o dinheiro da saúde, que é desviado, para tratar da saúde. E cria um CPMF do conhecimento. Para inovação. Wilson, sim. Obrigado a todos que participaram, obrigado, João. A conversa foi maravilhosa. A conversa foi maravilhosa. Eu adorei. Queria complementar que as pessoas têm que partilhar as ideias, né, João? O TED é um exemplo disso, a gente tem que partilhar as ideias, então não fique com medo de colocar a sua ideia para outras pessoas, né? Converse a respeito, procure, se você não consegue fazer, procure outro que consiga, né, João? Tem que partilhar as ideias, não basta ter ideias. Obrigado a todos, eu agradeço. É isso aí, Valdemar. Obrigado. Acho que a gente eu sempre falo assim, que a gente só está preocupado que suas ideias sejam roubadas quem tem poucas ideias, né? Quem tem poucas ideias, vou roubar minha ideia. Não, vamos gerar muita ideia, aquilo que a gente já falou também, você tem falado. Quer dizer, quem rouba ideia, rouba o que já foi, nunca rouba aquilo que você vai fazer. Então não tenha essa preocupação, compartilhe todo o seu conhecimento, gere essa informação, trabalhe em equipe, interaja com as pessoas, seja no nível físico, seja no nível eletrônico, através das redes sociais. E eu acho que o João Batista vai estar conosco aqui, será um convidado sempre permanente, dentro da agenda dele possível, a gente vai estar sempre convidando ele para voltar a nos brindar aqui um pouco com essa grande experiência que ele tem. Pessoal, até a semana que vem, muito obrigado.